pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui diretamente da aula aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina. Estamos aqui na disciplina de Ciências para os nonos anos. E aí estou acompanhada hoje pela nossa intérprete de Libras, Helena. Tudo bem, Helena? Seja muito bem-vinda. E também estou acompanhada pela nossa querida professora Isabel Borges. Bom dia, professora. Bom dia, Carol. Olá, alunos. Eu já estou aqui para poder fazer essa interação com a professora Carol. Então, comecem a escrever, colocar o que vocês estão achando em relação aí à nossa aula, né? E para começarmos, vamos dar aqui algumas dicas em relação a questão da Covid, né, pessoal? Então, cuidado ainda é necessário. O uso de máscara, principalmente em ambientes fechados. É importante também saber a questão do distanciamento, a questão aí, né, principalmente da vacina. Então, a nossa dica de hoje é dizer a vocês que é muito importante a questão da vacina. E tem muita gente ainda que não tomou. Então, vai lá no postinho de saúde, pede para uma pessoa lá marcar para vocês, agendar para vocês, levem documentos, peça para o adulto levar um comprovante de residência e agendem aí, porque a vacina, gente, é quem vai nos salvar. Logo, logo, eu acredito que nós estaremos juntos de novo, né? Mas é preciso que a vacina seja intensificada. Muito, muito importante isso, tá ok? E para continuar, a gente vai sempre lembrar aqui, né, que a cada mês nós estamos trabalhando numa divulgação, né, em relação aí à prevenção. A disciplina de ciência se preocupa e tem esse cuidado, né, de falar para vocês, e vocês vão ser nossos multiplicadores, contando aí para a família, esse mês está dedicado a quê? Então, a gente está vendo aí a prevenção do câncer de colo do útero e a questão da endometriose. E também a questão do câncer de colo retal. Então, para todas as doenças, é preciso aí a questão da prevenção. E se faz necessário esse cuidado. Que cuidado, pessoal? É a questão de ir ao médico periodicamente, porque ele vai ser capaz, né, de identificar se é possível essas doenças no início. E tratadas no início, a questão aí do resultado legal vai ser certeza. Então, aqui estou dando essa dica, converse aí com os familiares de vocês, contem para eles que a ida ao médico, né, é importante, alguns exames, até alguns exames que são bem desconfortáveis, mas eles são importantes na prevenção, né, e do diagnóstico dessas doenças. Não é, professora Carol? Exatamente, professora Isabel. Então, ó, pessoal, é muito importante que vocês tenham essa vontade, né, também de tentar ir ao médico para fazer alguns exames preventivos, tá certo? Muitas das vezes a gente consegue achar essa doença logo no início, tá certo? Para que ninguém venha a desenvolver e passar mais sofrimento. Então, também fala com os pais de vocês, né, com os familiares como um todo, tá bom? O bom é a gente conseguir se prevenir, não é verdade? Então, vamos seguir aqui com a nossa aulinha de hoje, que é sobre estrelas e galáxias. E aí, nessa primeira parte sobre estrelas e galáxias, vamos falar das estrelas. Pois é. Começando aqui a falar sobre as estrelas, eu coloquei essa imagem aí para vocês. E eu queria fazer uma perguntinha. Veja só. Por que será que desde criança a gente já desenha as estrelas desse modo, hein? Com 5 pontinhas, né? O que será que leva todos nós a desenharmos desde criança uma estrela dessa forma? Será que as estrelas são realmente dessa forma, apresentam essa forma aí, né? Com 5 pontinhas? O que é que vocês acham, hein? Gente, olha só. Agora a gente está vendo uma imagem do céu noturno, né? Vemos aí uma imagem
né? Esse lugar está totalmente no escuro, né? Para que a gente consiga enxergar as estrelas no céu com maior facilidade, né? E vemos até muito mais estrelas. Estamos vendo o quê? Vários pontinhos aí, né? Alguns maiores, né? Porque iluminam mais. Mas, enfim. E aqui? Dá uma olhadinha nessa estrela. Olha só a luz que ela está emitindo. Muito bonito, não é, professora Isabel? Com certeza. E será que está lembrando? Vamos pedir para os nossos alunos observarem, Carol, aquele desenho que você mostrou no início, aquelas 5 pontinhas. Não é? Isso aí, professora Isabel. Olha, a professora Isabel é muito esperta, viu, minha gente? É igual vocês aí de casa, meus alunos do 9º ano, né? Os nossos alunos do 9º ano. Gente, quando a gente vê a estrela assim, né? Uma estrela bem brilhante. Aí, tira uma foto dela. Você vai ver que essa luz, ela fica parecendo como se fosse essa estrelinha de 5 pontas que a gente desenha quando criança. Não é verdade? Pois é. Então, eu imagino que seja por isso que a gente desenha, tá, gente? Por conta da imagem que ela aparece pra gente. Porque, na verdade, as estrelas não são assim, viu? Olha, eita, professora, agora você tá me falando uma coisa e eu tô aqui. Poxa, eu passei minha vida inteira achando que a estrela tinha 5 pontas, mas não. Elas são esferas, gente. Então, ó, olha aí o conceito de estrelas. Presta bem atenção. No conceito de estrelas, leiam aí junto comigo, ó. São corpos celestes que têm luz própria. Esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares e, pela ação da gravidade, se mantêm vivas por trilhões de anos. Por que eu estou falando aí da ação da gravidade? Porque a gravidade ajuda a manter essas estrelas, né? Toda a composição de estrelas unidas, tá certo? Então, ó, corpos celestes que têm luz própria, esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares e, pela ação da gravidade, se mantêm vivas por trilhões de anos. Beleza! Então, essas estrelas, pessoal, são esferas, né? E na nossa Via Láctea, olha lá que coisa bacana a nossa Via Láctea. Vê esse vídeo, que lindo, né? Pois é um videozinho que está retratando aí como é a nossa Via Láctea, tá certo? E nessa Via Láctea, na nossa casa, existem mais de 100 bilhões de estrelas. E o Sol é uma dessas estrelas, o nosso astro-rei, né? Como dizem, né? O centro do nosso sistema solar, que não é exatamente no centro, né? Por conta do caminho que os planetas fazem, né? Os planetas não estão circulando aí de maneira esférica, né, no entorno do Sol, mas é elíptico, então ele não fica bem no centro, tá, gente? O Sol não fica bem no centrinho, mas é o que a gente diz, né? Ele está ali no meio, né, do nosso sistema solar e todos nós estamos girando no entorno dele, tá? Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Mas como é que surgem essas estrelas, hein, prof? A gente já aprendeu que elas são esferas gigantes, compostas por gases, mas como essas estrelas surgem, né? Como é que elas nascem? Então, vou te contar. Olha só essa nebulosa, que coisa mais linda. Joga aí, Deivinho, por gentileza. Olha só, a gente está vendo aí uma nebulosa. E as nebulosas, elas são consideradas berçários estelares, ou seja, é o lugar onde as estrelas nascem. Essas nebulosas são nuvens moleculares, né, que vão dar origem a novas estrelas, e elas são o quê? Uma união de gases. E esses gases estão unidos através da atração gravitacional. A força da gravidade está unindo esses gases aí, tá certo? Então, vai se juntar aí gases, poeira, né, e tudo mais nessa nebulosa, tá certo? E aí,
Por atração gravitacional, esses gases vão se unindo numa coisa só, vão se aquecendo aos pouquinhos, tá, gente? Então, ó, esses gases se aglomeram por atração gravitacional, começam a girar ali, tá? E isso, gente, demora o quê? Algumas horas, professora? Não, isso dura muito tempo, milhões de anos, bilhões de anos nesse processinho aí, tá certo? Então, milhões de anos até que essa aglomeração aí de gases vai formar o quê? Uma protoestrela, que é uma estrela que está iniciando a sua vida, tá certo? Então, uma estrela que acabou de nascer, que está iniciando a sua vida, ela é chamada de protoestrela, tá bom? Seguindo aqui, ó, uma protoestrela, então ela vai levar aí cerca de 10 milhões de anos, né? Vão ser compactadas por gravidade, como eu já falei para vocês, e a gente tá vendo aí na imagem uma protoestrela, né? Uma imagem que está representando como é que seria essa protoestrela, tá certo? Muita luz aí, ó, sendo emitida, tá vendo? Porque é uma estrela novinha, né? E ela já tá na emissão de luz aí. E aí, o que é que acontece, ó? Quando esses gases vão se compactando através da pressão, né? E também essa estrela ela precisa atingir temperaturas altíssimas, né? Para começar a emitir esse calor, emitir essa luz, tá? Então, quando começa a emitir essa luz, esse calor, é como se a estrela tivesse acordado. Eita, agora eu virei uma estrela de verdade, tá certo? E aí começa o quê? A fusão de átomos de hidrogênio. Quando ocorre essa fusão de átomos de hidrogênio, produzindo núcleos de hélio, ou seja, o que é essa fusão, né, gente? Vou mostrar para vocês aí como é que os átomos de hidrogênio ficam dentro dessa estrela. Olha só, ó, molecularmente, né, a gente está vendo aí a composição molecular, né? Então, para ver uma fusão termonuclear, a gente está vendo aí, o vídeo está um pouquinho lento, mas assim, gente, estamos vendo que as bolinhas, né, tanto branquinhas como vermelhinhas, elas estão se movendo aí. Isso aí chama de estado de excitação, né, das moléculas. Então, esses átomos estão aí, ó, todos excitados, correndo para lá e para cá. Quando um bate no outro, ocorre o quê? A fusão nuclear. Olha aí essa figura, que interessante, tá vendo? Temos aí alguns exemplos de hélio, né? O deutério, o trítio, né? E aí, quando eles batem um no outro, o que é que acontece? A fusão. E dessa fusão vai sair o quê, né? Energia produzida daquela fusão e também luz. É daí que a luz, por exemplo, a luz do Sol, que é a nossa estrela maior aqui do nosso sistema solar, a estrela que nos dá a possibilidade de haver vida na Terra, então essa luz vem dessa fusão aí que ocorre dos átomos de hidrogênio, tá certo? E aí, quando isso acontece, né, essa estrela vai viver por bilhões de anos, né, só nessa história da fusão, tá certo? Então, todos os átomos vão se fundindo ao longo de bilhões de anos, até que todos esses átomos vão ser consumidos aí pela fusão, né? E esse combustível, né, que são os átomos, eles vão ser consumidos através da fusão, e aí um dia vai chegar a morte da estrela. Mas a estrela, ela vai durar muito mais do que a gente, né? Um ser humano, ele chega ao quê? A uma centena de anos, né? Um pouco mais do que isso. Mas não temos relatos de, né, mais tempo. Mas uma estrela, gente, são bilhões de anos. Então, são muitas gerações aí de seres vivos, tá certo? Então, quando esse combustível é consumido, a evolução, né, ocorre essa evolução da estrela para o final da vida dela. Professora Isabel, como estamos aí? Pois é, Carol, acho que estão muito atentos, né, a tanta novidade em relação aí à questão da estrela, né, pessoal? E aqui nós estamos conversando com Janeide. Janeide já deu bom dia, está gostando muito da nossa aula, né? Tem outros alunos, mas ainda não se pronunciaram.
Mas eu estou convidando aqui a colocarem o nome deles. Coloque o nome da escola. É muito importante também, gente, vocês dizerem o nome da escola para a gente agradecer aos professores, coordenadores e gestores pelo incentivo aí de falar para vocês a respeito da nossa escola. Mas, Carol, eu acho que tem muita gente atento, curioso, em relação à questão. A estrela nasce e a estrela morre. E aí a gente começa a pensar nas estrelas que a gente conhece. Será que vocês estão pensando em alguma estrela? Eu estou pensando em uma aqui, muito importante para a gente. E aí, Carol? Menina, então, professora Isabel, primeiro deixa eu mandar um beijo aqui para a Janeide, né, que está nos acompanhando, né? Muito bem-vinda, viu, Janeide? Qualquer coisa, você e seus colegas todos do 9º ano podem falar aqui com a gente, tirar suas dúvidas, ou só fazer alguma observação, né, na nossa aula. E aí, a professora Isabel falou aqui com a gente que está pensando já numa estrela, né? Uma estrela importante aí para a gente. Que estrela será essa? Eu acho que é o sol, né, gente? O nosso sol lindo que está lá brilhando lá fora, né? A gente está aqui dentro do estúdio, mas o sol está brilhando lá fora, um calor danado aqui nessa cidade, não tá? Pois é. Mas aí eu quero mostrar para vocês, pode jogar aí na tela, Devinho, por gentileza. Olha, isso aí, gente, é a evolução de uma estrela. No caso específico aí, estamos falando do Sol. Mas as estrelas, né, cerca de 90% das estrelas tem esse mesmo comportamento do Sol, né? Essa questão do combustível ser o gás hidrogênio, né? E através da fusão desse hidrogênio, formar hélio e liberar energia, liberar luz. Então, 90% das estrelas tem esse mesmo comportamento do Sol. E a gente pode ver aí essa evolução de uma estrela, né? Então, na parte de cima aí da telinha, acompanhem comigo, na parte de cima, do lado esquerdo, nós temos aí a protoestrela, quando ela se formou, não é? Pois é. E aí, ó, em 1 bilhão de anos, 2 bilhões de anos, estão acompanhando aí, embaixo tem a sequência, né, de bilhões de anos. Aí, olha só, a estrela passa a converter hidrogênio em hélio para gerar energia. Então, ela vai passando a 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. O nosso Sol já está aí próximo dos 5 bilhões de anos, não é? Pois é, olha só aqui, ó, estágio atual, tá vendo? E o nosso Sol já está aqui em quase 5 bilhões de anos e está nesse processo, né, de converter hidrogênio em hélio através da fusão, liberando energia. Lembra disso, tá, gente? Então, como é que ocorre, né, esse consumo de energia pelo Sol? Através dessa fusão de átomos de hidrogênio, que vai gerar o quê? O hélio, né? Então, libera energia, libera a luz, que é a luz que a gente aproveita aqui, né, como energia no nosso planeta, tá certo? E aí, continuando, ó, vai passando-se bilhões e bilhões de anos, gente, que a gente nunca vai conseguir ver esse final do Sol aí, porque tá muito longe ainda, mas vai chegar um momento que o nosso Sol, a nossa estrela, que permite a nossa vida na Terra, ele vai sim chegar nessa fase de morte, né? O que vai acontecer com ele, ó? Então, o Sol que está aqui, lá para os 12 bilhões de anos, ele vai se tornar uma gigante vermelha. E essa gigante vermelha é o quê? Ele vai aumentando de tamanho, vai ficando muito grande. Ele já é muito grande, né, gente? Se a gente pensar que o Sol, ele representa 99% de toda a massa do nosso sistema solar, e somente 1% são todos os planetas, os asteroides, os planetas anões. Então, todo o resto é só 1%. E o Sol tem essa grande massa. Então, imagina o tamanho do Sol, né? Aí, 12 bilhões de anos, ele vai, ó, crescendo, 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 até virar essa gigante vermelha enorme, que vai engolir aí, né? Engolir, que eu digo é o que, gente? Vai ficar tão grande, tão quente, que ele vai chegar, vai passar por Mercúrio, vai torrar Mercúrio todo, incorporar ele, vai incorporar Vênus e vai incorporar a Terra também. Então, a gente não sabe se os seres humanos, né, a nossa raça, se ainda vai estar presente daqui a 12 bilhões de anos. Mas que o futuro do nosso planeta será esse eventualmente, né? Sim, é isso que vai acontecer. Então,
Depois que ele virar essa supergigante vermelha, que chegar, né, a consumir aí o Mercúrio, Vênus, Marte, depois ele vai diminuir de tamanho e virar uma anã branca, tá certo? E aí, virando essa anã branca, ele pode chegar a explodir, né, e virar uma nebulosa, ou pode ter outro fim também, tá? Que é virar um buraco negro, tá certo? Então, as estrelas, elas podem ter esses dois finais aí, né? Virar uma nebulosa, e essa nebulosa seria o quê, gente? Seria o início de uma nova vida para várias outras estrelas, né? Porque através da nebulosa, lembra que eu falei que é através da nebulosa que as novas estrelinhas nascem? Pois é. Então é como se fosse um ciclo, tá certo? Chega em um momento que uma estrela, ela vai dar vida a novas estrelas a partir da morte dela, tá bom? E aí, professora Isabel, tudo certinho? Como é que estamos Tudo aí? Bem. Estamos bem, Carol. Está aqui conosco também Carlos, disse que gosta dessa parte de astronomia. Janeide disse que gosta muito, né? Então, bem-vindo, Carlos, né? Que chegou aqui na nossa aula, está interagindo bastante conosco. E nós estamos muito felizes com a participação de vocês. E também, pessoal, o nosso pedido é, vocês que já entraram, o que é que vocês vão fazer? Por favor, faz essa gentileza para a gente. Ensina outros colegas como entrar, né, como estar conosco no ao vivo, interagindo conosco aqui no chat. Não é, professora Carol? Exatamente. E aí, continuando aqui, né, com o nosso tema, gente, constelações. Olha, constelações, vocês estão vendo aí na telinha de vocês várias constelaçõezinhas. E a gente sempre acha, quando a gente vê esses desenhos de constelações, né, essas retas que estão aí ligando uma estrela a outra, parece que as estrelas estão próximas umas das outras, mas elas não estão. Estão super distantes, tá? Então, a constelação é aquela parte do céu, né, onde existem aquele grupo de estrelas, tá certo? Formando essa constelação. Então, temos cerca de 88 regiões aí que a gente determina constelações diferentes. E aí a gente tem uma diferençazinha quando a gente olha para o hemisfério norte, né, para o céu noturno do hemisfério norte, e quando a gente olha para o céu noturno do hemisfério sul. No céu noturno do hemisfério norte, aliás, do sul, que é o primeiro que está aparecendo aí para vocês, temos aí uma constelação muito famosa, que é chamada de Cruzeiro do Sul. Não sei se vocês estão percebendo, mas temos aí 5 estrelinhas que vão formar esse cruzeiro. E agora, ó, tá vendo? Joguei aí esse desenho das estrelas em cima, ó, para vocês perceberem. Tá vendo agora? Pronto, essas estrelas, elas formam essa constelação de Cruzeiro do Sul. Já no céu noturno do hemisfério norte, nós temos 2 constelações muito famosas, a Ursa Maior e a Ursa Menor. Por quê? Porque forma realmente uma ursinha, tá certo? Se você reparar aí, tem um desenho do seu lado esquerdo aí, inferior, na tela, tem um desenhozinho de uma ursa e você vê dentro a constelação desenhada, só para vocês terem a noção do que está acontecendo. E aqui, ó, no hemisfério norte eu estou mostrando as 2, mas a ursa menor em evidência aí, ó, com a setinha mostrando. Então, a ursa maior é a de baixo, né? E a ursa menor é a que está representada em cima. Vocês veem que é praticamente igual, né? Ela só vira, né? Uma para cima, uma para baixo, assim. É bem legal. Então, no hemisfério norte, a gente não vai ver o Cruzeiro do Sul. E no hemisfério sul, a gente não vai ver a ursa maior e a ursa menor. Olha que coisa, né? Interessante. E aí, para ir e se encaminhando para o final dessa aula, a gente tem aqui 2 exemplos de estrelas, né? As anãs amarelas e as anãs vermelhas. A anã amarela está representando o nosso Sol aí, tá certo, gente? Então, são estrelas muito antigas, de bilhões de anos, né? No futuro vão se transformar em gigantes vermelhas, como eu falei para vocês ali na evolução solar. E as anãs vermelhas são muito mais comuns, são cerca de 73% das estrelas do nosso universo. Elas brilham mais fraquinho, tá certo? E essas estrelas são pouco massivas, né? Então, a densidade delas é um pouquinho, né? O tamanho delas, né? Então, ela é menor. E as gigantes azuis, elas parecem que são menos quentes, né? Por ser azul, dá uma impressão de ser fria, né? Eu tenho essa impressão. Mas, na verdade, elas são mais quentes ainda. Tem temperaturas superiores aí a 10.000 K. Então, é muito, muito forte essa estrela aí, viu? Altíssimas temperaturas, até 250 vezes
a massa do Sol, então ela é super massiva, tá certo? Imagina uma estrela 250 vezes maior do que o nosso Sol, gente. O nosso Sol já é gigantesco, já cabem mais de 1000 terras ali dentro daquele Sol, né? Cerca de 1000 terras, na verdade. Então, é isso. Vamos nos despedindo, professora Isabel? Vamos sim, Carol. Aqui agradecendo, né, mais uma vez a Janeide, a Carlos e a todos que estão assistindo aqui conosco. Tchau, tchau, pessoal. Aguardamos vocês na próxima aula. Que bom ter vocês aqui, Janeide, Carlos, e os outros também, quando quiserem participar da nossa aula, estejam super à vontade para conversar com a gente, tá certo? Então, nós vimos hoje aqui, ó, o que são estrelas, como se originam, evolução dessas estrelas, constelações e os hemisférios da Terra. A gente viu a diferença entre um e outro e os tipos de estrelas. Não vimos todos os tipos, mas vimos algumas que são assim que chamam mais a atenção da gente, né? Um beijo para vocês, gente, até a próxima aula. Tchau, tchau. Vem aqui dentro para eu lhe mostrar uma